Que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. O privilégio é todo meu estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor, principalmente no culto de gratidão. E a primeira pergunta que eu faço a você é: você é grato? Você é grato principalmente a Deus? Dizem por aí que a gratidão é a virtude dos sábios. Todo aquele que é sábio, todo aquele que tem sabedoria, ele é grato. Certa vez, uma grande escritora, pasmem, uma adolescente chamada Anne Frank, escrevendo no seu diário, ela disse o seguinte: por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque o remorso é maior do que a gratidão. Por isso eu enfatizo novamente: a gratidão é a virtude de um sábio. Todo aquele que tem a sabedoria dada por Deus, ele é grato. Transborda no seu coração a gratidão. Conta-se também uma história de um rapaz que, ao olhar pela sua janela, ele contempla um mendigo. E o seu coração cheio de gratidão, ele fala o seguinte para Deus: Senhor, graças te dou, porque eu tenho o que comer. O Senhor tem me alimentado. Conta-se também que aquele mendigo, enquanto ele catava ali comida do lixo, ele olha e percebe um louco falando em voz alta. E aquele mendigo, ao olhar para aquele louco, ele disse: Senhor, graças te dou, porque eu tenho uma consciência da realidade. Eu não sou um louco. Mesmo sendo um mendigo, ainda preservo a nitidez da realidade. Enquanto aquele louco andava pelas ruas, conta-se que de repente passa uma ambulância em alta velocidade. No seu momento de lucidez, aquele louco agradece a Deus dizendo o seguinte: Senhor, graças eu te dou, porque mesmo sendo louco, eu não estou entre a vida e a morte. Quando aquela ambulância chega no hospital, pega aquele ferido e leva aquele ferido para a sala de cirurgia, aquele homem, ele olha para o lado e ele vê um corpo de uma pessoa, um morto. Aquele homem, para encerrar a história, ele olha para cima e diz o seguinte: Senhor, mesmo eu todo ferido, todo quebrado, mas eu te agradeço, porque eu não estou morto. Aquela história encerra dizendo o seguinte: que aquele corpo não pôde agradecer, porque só se agradece quem está com vida. Independente das circunstâncias, nós temos sim motivos para agradecer. Eu quero convidá-los neste momento a abrir a palavra do Senhor em um texto bastante desconhecido por muitos membros, por muitos cristãos. Abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 16. Paulo vai tratar acerca da gratidão entre o povo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais,
Com gratidão aonde, irmãos? No coração. Vamos ler novamente este versículo. Que a palavra de Cristo habite ricamente aonde? Em vocês, em nós. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Por que este texto é importante para o povo de Deus? Porque Paulo mostra para a igreja de Colossos as características de uma pessoa que tem a natureza de Cristo. E dentre essas características, eu quero destacar uma que muitas vezes passa desapercebidos por alguns leitores da Bíblia. E esta característica se encontra no finalzinho do versículo 16, que diz o seguinte: com gratidão no coração. É interessante que a epístola de Paulo aos Colossenses é uma epístola que trata acerca da divindade de Jesus, porque estava vendo ali um questionamento acerca do Deus Jesus divino. Muitos não estavam aceitando a divindade de Cristo, mas também haviam alguns cristãos que não queriam viver na prática da santidade. E é por isso que houve a necessidade de Paulo tratar acerca da velha natureza e da nova natureza. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, do movimento que foi levantado para pregar a mensagem, o Evangelho, eles precisam ter algumas características, dentre as quais eles precisam ser gratos. A gratidão precisa fazer parte do estilo de vida dos membros que fazem parte do povo remanescente. A gratidão deve fazer parte do estilo de vida daqueles que fazem parte do povo de Deus no tempo do fim. E é interessante que Paulo não diz o seguinte: sejam gratos. Ele diz: com gratidão aonde? No coração. Paulo identifica a raiz de onde se procede a gratidão. E aonde se procede a gratidão, irmãos? Do coração. Mas não é qualquer tipo de coração. Porque lá no livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é perverso, é mau, inclinado para as coisas do maligno. E aí Jeremias faz uma pergunta: quem conhecerá este coração? Então não é qualquer tipo de coração que se procede à gratidão, mas sim de um coração que fora transformado pelo Espírito Santo. Então a primeira lição que nós podemos ter é que só pode ser grato aquele que teve uma experiência com o Espírito Santo. Não é à toa que lá em Salmos capítulo 51, versículo 10, o próprio Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É somente por meio do Espírito Santo que nós podemos ter um coração transformado. E a partir desta transformação, você pode ser grato. E quando uma pessoa ela tem um coração grato, isso irá se refletir na conduta daquela pessoa. Porque se você é grato a Deus, você não vive conforme o mundo. Se você teve uma experiência com o Espírito Santo, você não reproduz
comportamentos malignos, mas sim você procura viver em santidade. E por incrível que pareça, a santidade está atrelada à gratidão. É por isso que eu enfatizo novamente que a gratidão, ela é a virtude dos sábios. E aquele que não é grato, ele não é sábio, ele é louco. E com base nesse texto eu quero tirar algumas lições breves. Não quero ser muito prolixo, mas creio que essas lições são fundamentais para a nossa compreensão acerca deste estilo de vida. Andar com o coração grato diante de Deus. A primeira lição que nós podemos tirar é que a gratidão faz parte do povo de Deus. Se você quer conhecer se aquela igreja tem um favor de Deus, procure saber se aquele povo é um povo grato. Se muitas vezes aquela igreja não prospera, tenha em mente que uma das causas daquela igreja não prosperar é porque há nela ingratidão. E a ingratidão é um dos sentimentos que Deus mais abomina em seus filhos. E sempre quando eu falo isso, me vem à mente ali o povo de Israel. O povo de Israel não tinha nenhum motivo para ser ingrato. O povo de Israel não tinha nenhuma razão para reclamar acerca de Deus. Porque Deus havia libertado Israel do cativeiro egípcio. Por meio de 10 pragas, Deus tirou Israel do cativeiro egípcio. E quando eles foram perseguidos, Deus fez com que o mar se abrisse, eles passassem por aquele mar. Não bastando isso, Deus destrói os inimigos do povo de Deus. Quando eles vão para o deserto, eles vão se deparar com uma das primeiras dificuldades: escassez de água. A tal ponto que eles olham, eles veem um manancial de águas, só que aquele manancial era amargo. E Deus opera um milagre. Aquelas águas que eram amargas se tornaram doces. Deus fez com que uma coluna desse sombra a eles durante o dia. Uma coluna de nuvem servia de sombra para protegê-los do calor do sol. Uma coluna de fogo para protegê-los do frio da noite. Deus alimentava aquele povo, não permitiu com que nenhum mal acontecesse com aquele povo. E o que se esperava daquele povo? Gratidão. Mas o que Deus recebeu daquele povo? A ingratidão. Sendo que quando eles se deparavam com as dificuldades do deserto, eles diziam: por que, Moisés, você nos tirou da terra do Egito? Era melhor nós estarmos na condição de escravos do que estarmos neste deserto. Será que não faltou túmulos no Egito? E essa foi uma das causas do povo de Israel passar 40 anos no deserto. A gratidão faz parte do povo remanescente. Mas para você ser grato, você precisa ter uma qualidade, que é difícil essa qualidade ser exercida nesta geração, que é a humildade. Nós, seres humanos, por natureza, nós somos orgulhosos. Sempre quando conquistamos algo, é muito difícil você dizer o seguinte: olha, tudo que eu conquistei não veio por mim mesmo, mas Deus me concedeu. Muitas vezes as pessoas dizem:
Olha, eu me formei porque eu me esforcei. Eu tirei uma nota boa porque eu fiz isso. Eu consegui um bom emprego porque eu tenho atributos suficientes, características suficientes para aquele cargo, para aquela profissão. Pouco se utiliza. Se eu conquistei alguma coisa, não foi por mim, foi por causa dele. É óbvio que Deus ele só vai agir em você se houver um esforço. Mas a maior parte é de Deus. Nada é de nós mesmos. E é por isso que nós precisamos ser humildes em reconhecer que tudo vem de Deus. E tudo que eu conquistei não veio pela força do meu braço, mas sim porque Deus está guiando a minha vida. Você é humilde em reconhecer as bênçãos de Deus, em reconhecer que Deus é aquele que conduz a sua vida. Eu preciso dar um exemplo recentemente que nós tivemos aí na televisão brasileira. Eu sei que muita gente questionou, mas eu acho interessante dar este exemplo de uma pessoa que tudo que ele conquistava, ele agradecia a Deus. Saiu muito nas redes sociais ali o caso do Dudu Camargo e a sua participação na Fazenda. E uma das coisas que me chamou a atenção em uma das postagens é que sempre quando ele ganhava uma prova, a primeira coisa que ele dizia era o seguinte: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque a gratidão parte de uma pessoa que reconhece que mesmo ela tendo certas características que o fizeram chegar até aquele pódio, mas quem o conduziu até lá foi a mão de Deus. Só pode ser vencedora nesta batalha entre o bem e o mal se ela reconhecer que é Deus que está conduzindo ela até a Canaã celestial. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto é o seguinte: a gratidão deve se concentrar naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Vivemos em um tempo onde as pessoas só são gratas a Deus por aquilo que Ele faz. E esquecem que devem glorificar o nome de Deus, honrá-lo e serem gratos não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E a pergunta é: quem é este Deus que nós servimos? Ele é um ser onipotente, onisciente, onipresente. Este é aquele que lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio da sua palavra. Este é aquele que mesmo diante do pecado do ser humano disse o seguinte: que não se passaria muito tempo, mas ele viria à terra para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este Deus que você serve diariamente? É aquele que se apresentou a Abraão com o título El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus a quem nós servimos. O Deus vivo, aquele que está sentado no trono e que é honrado diariamente pelos serafins. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Quando você estuda o livro dos Salmos, o livro dos Salmos nos ensina
que Deus deve ser honrado e glorificado, exaltado, não somente por aquilo que Ele fez pelo seu povo, mas por aquilo que Ele é. Quando você vai para o Novo Testamento, nós temos dois exemplos de pessoas que reconheceram e que foram gratas a Deus, não somente por aquilo que Ele havia feito, mas por aquilo que Ele era. O que dizer da irmã de Lázaro, Maria? A Bíblia diz que ela demonstrou uma atitude de gratidão ao lavar os pés do Mestre. E por que ela lavou os pés de Cristo? Primeiro, por aquilo que Ele havia feito por ela. Cristo havia ressuscitado seu irmão. Cristo havia dito: Lázaro, venha para fora. E Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Por que ela lavou os pés de Jesus? Porque Deus havia perdoado os pecados dela. Como uma pecadora, ela era indigna. Mas aos olhos de Deus, ela era a sua filha. Mas também, Maria lavou os pés de Jesus, não somente por aquilo que Ele havia feito por ela, mas por aquilo que Ele era. E quem era Jesus naquele contexto? O Rei dos Reis. Só poderia lavar os pés, ungir os cabelos, que fosse destinado ao trono. Então, quando ela unge a Cristo e lava os seus pés, ela está reconhecendo que Jesus verdadeiramente era o Rei de Israel. Outro exemplo que eu poderia citar nesta noite é o exemplo dos magos que vieram do Oriente. E como eles demonstraram sua gratidão a Jesus, trazendo alguns presentes. Por quê? Porque Ele era o Rei e Salvador. Irmãos, minhas irmãs, por que devemos ser gratos a Deus? Pela vida? Sim. Você poderia ter amanhecido morto, mas veja como a graça de Deus te alcançou. Você está aqui. Você tem um teto, uma casa, você tem comida na despensa, sua esposa está do seu lado, seu filho está com você. São motivos para nós agradecermos a Deus? Sim. Mas eu creio que um dos motivos que deve sobressair, dentre estes motivos que eu citei a você, está no âmbito da salvação. Por que nós devemos sermos gratos a Deus? Por que devemos ser gratos a Deus? Porque Ele nos salvou. Por isso que Davi, no Salmo 51, Davi vai dizer: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Não éramos dignos da Canaã celestial. Não éramos dignos da vida eterna. Não éramos dignos de entrar em Jerusalém. Não éramos dignos de ver os nossos entes queridos que já partiram ressuscitarem dentre os mortos. Não éramos dignos de contemplar a face do Mestre. Mas se nós temos tudo isso e muito mais do que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, nem penetrou na mente humana,
Se nós temos tudo isso, é porque Ele nos amou. Se for para você agradecer a Deus, quando você tiver a oportunidade, ali na ceia de Natal, agradeça a Deus pelo dom da vida eterna. Porque este mundo é passageiro. Mesmo estando com vida, eu não sei se amanhã eu estarei com vida. Mesmo eu tendo ali a minha esposa, filhos, emprego, isso não quer dizer nada, porque eu posso perder. Mas se eu estou em Cristo, eu tenho a certeza da vida eterna. Você quer ser grato a Deus pelo privilégio de saber que um dia Ele voltará para nos resgatar? Você quer ser grato a Deus por aquilo que Ele fez na cruz por você? Você quer ser grato a Deus por Ele ter suportado a zombaria, os açoites, a coroa de espinhos, aquela pesada cruz, para que você tivesse a vida eterna? Eu quero convidar para que você se coloque de pé. Se você tem um coração grato por tudo aquilo que Ele fez por você, quero convidar você a louvar juntamente comigo o hino de número 346. O nosso hinário adventista. Hino de número 346. Como agradecer? Infelizmente, neste Natal, o que vem à mente do ser humano, quando fala acerca de Jesus, é Ele numa manjedoura. Mas nós que somos filhos de Deus, a nossa visão não deve estar voltada para a manjedoura, mas sim para a cruz. O mundo recebe o Jesus bebê. Nós não apenas recebemos Jesus ali na sua primeira infância, quando Ele era bebezinho, mas nós o recebemos como nosso Salvador pessoal. Amém. Muitos ignoram, mas nós que somos filhos de Deus temos a plena certeza de que Ele voltará. Amém. Ele não estará em uma manjedoura, mas Ele estará sentado no trono. Ele não estará rodeado de animais, mas Ele estará rodeado de santos anjos. Amém. Ele não terá na sua fronte uma coroa de espinhos, mas uma coroa de ouro. Ele não estará carregando uma cruz, mas em suas mãos estará o cetro da justiça. Ele não estará com as roupas ensanguentadas, mas sim com as roupas cheias de glória. Muitos irão estremecer, outros dirão: este é o nosso Deus, a quem aguardamos. Este é o Senhor da nossa salvação. Mas só fará parte destes que irão proclamar estas palavras aqueles que tiverem o coração grato.